estava conseguindo ouvir o presidente. Então, bom dia a todos e todas, todos que nos assistem de casa. Eu quero trazer uma situação que já foi bastante debatida na sessão de hoje, mas eu acho importante pontuar alguns pontos. É um consenso aqui entre nós a situação que a população em geral enfrenta. Em outro momento, quando ocupei o espaço do grande expediente para fazer uma explanação um pouco mais longa, trazendo os dados da nossa economia, os dados das rendas das pessoas, como é que está o poder de compra, como isso prejudica a nossa economia, o próprio vereador Marcon e Fantinel concordaram com essa explanação. E daí o que a gente cobra? Que haja respostas por parte do governo municipal, estadual e federal. E a resposta que nós obtivemos do governo federal é a pior possível. Porque é uma resposta que, em momento algum, de fato, está preocupado com a vida dessas pessoas. Está preocupado com as condições financeiras e de dignidade que essas pessoas estão vivendo. Ao contrário, a PEC 186 garante o auxílio emergencial, bem entre aspas, de 44 bilhões, sendo que anteriormente, quando o auxílio emergencial estava sendo disponibilizado, o valor investido foi de 330 bilhões. Então é um valor irrisório comparado ao quanto seria necessário para essa PEC de fato ser uma PEC de auxílio emergencial. E para além disso, ele se utiliza da situação que o povo vive, da situação de desespero que o povo vive, para passar junto a essa PEC várias outras questões, como, por exemplo, a retirada de fundos públicos, que são disponibilizados para a educação, que são disponibilizados para a saúde. E tudo isso para quê? Para pagar dívida para banco que continua lucrando durante a pandemia, usando o povo como desculpa para dar dinheiro para banco. Isso é inadmissível, não me importa de que partido eu fosse, se eu não fosse de partido nenhum, eu estaria aqui tão indignado com essa situação. Ele também congela o reajuste de salário. É consenso porque está nos dados de que em 10 anos, atualmente, a gente tem o menor poder de compra em relação ao salário mínimo. E o que o presidente Bolsonaro quer fazer? Congelar salário, quer fazer com que o povo que já não tem como comprar, que já não tem como fazer girar a economia, fique com ainda menos capacidade de gerar a economia do nosso país. Isso não é pensar em desenvolvimento econômico, isso não é pensar nas necessidades reais da população. Ao contrário, é pensar nos interesses dos bancos, é pensar nos seus próprios interesses. E mais uma vez, sem sequer olhar para a realidade do nosso país. Porque quem está aqui pedindo tudo, para abrir tudo, quem vem em sessão pedir para abrir tudo, eu peço que então olhe para essas 2.349 famílias que perderam um familiar. Vai dizer para elas que tem que abrir tudo. Vai lá dizer para elas, vai lá dizer para as 45 pessoas, famílias que perderam um familiar desde o último final de semana aqui na nossa cidade. Quero ver ter coragem de dizer para essas pessoas que o Bolsonaro quer passar auxílio emergencial num valor irrisório para dar regalia para banco mais uma vez. Porque essa é a prática do governo desde antes da pandemia. Porque não adianta botar a culpa na pandemia, essa situação está assim desde antes da pandemia, porque em nenhum momento foi pensado através do governo federal uma forma de gerar emprego e renda. O nosso PIB já estava em colapso antes mesmo da pandemia, porque ele é incompetente e porque agora na pandemia ele é genocida sim, porque ele incentiva que as pessoas não usem máscara, ele incentiva aglomerações, ele defende o filho dele que roubou dinheiro e comprou uma mansão de 6 milhões. E é esse o presidente que nós temos atualmente na presidência da República de um país que já foi um país de desenvolvimento, que já foi um país de pleno emprego e que agora é um país de miséria, agora é um país de fome, agora é um país onde as pessoas não têm como comer dentro das suas casas. E em nenhum momento a gente vê, de fato, uma medida cabível por parte do governo federal. O que a gente tem que pensar? Se o país de fato está quebrado, que se então priorize a vida, não se priorize pagar dívida para banco. Se está quebrado, tem pouco dinheiro, então que esse dinheiro seja investido nas pessoas, porque é esse o papel do Estado, é esse o papel do governo, garantir política pública social para garantir dignidade para as pessoas. E até quando? E eu vou pedir muito sinceramente, até quando a gente vai ficar usando o PT
PT como desculpa para a irresponsabilidade genocida de um governo que não se importa com a população. Gente, já cansou esse discurso. Parem de usar o PT como desculpa e comecem a cobrar de quem está lá na presidência da República que pare de ser tão irresponsável com as suas atitudes. Muito obrigada.